Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição desta quarta-feira, começa agora. Inflação de 2017 fecha em menos de 3% e fica abaixo do piso da meta pela primeira vez em 18 anos. Ciência já comprovou que ter bichinhos de estimação faz bem à saúde, mas para os idosos, a companhia dos pets é ainda mais importante. A amizade dos animais ajuda a proteger o sistema cardiovascular de quem já entrou na terceira idade. Minas Gerais confirma a primeira morte por febre amarela no estado este ano. Vítima é um paulista que passava os feriados de Ano Novo no município da Grande Belo Horizonte. Em São Paulo, o governo lança ofensiva contra a doença e anuncia a reabertura de 3 parques estaduais para o público. Ano novo, novas promessas, metas renovadas. Uma delas, aprender outro idioma, sempre fica pelo meio do caminho. Para isso não se repetir em 2018, professores dão dicas de como começar e concluir um curso de línguas. No esporte, tem os gols da última rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior e uma aposentadoria centenária para lá de especial. Aos 105 anos de idade, chega de pedalar. Você aguentaria até lá? O que parece ser um simples passeio com os cães traz inúmeros benefícios para os idosos, tanto do ponto de vista físico quanto emocional. O cuidado no preparo da comida de Capitu e Ambrósio é uma forma de retribuir o carinho e a ajuda que Dona Aida recebe dos cães desde que sofreu um aneurisma há 3 anos. Para mim é um filho. Inúmeros estudos abordam como a nossa relação com animais faz bem à saúde. Um deles, publicado recentemente nos Estados Unidos, destaca os passeios com o cachorro como uma boa maneira de proteger o sistema cardiovascular dos idosos. A melhora no equilíbrio e o fortalecimento da musculatura são outros dos benefícios dessa atividade. Tem a questão da sociabilidade, né? Primeiro, quando você sai ali com o cachorro para fazer uma caminhada, né? O animal ele facilita essa empatia, né? Muitas vezes até puxar conversa ali com uma pessoa, com outra na rua. Então você tem uma oportunidade de aumentar uma rede de contato, né? Uma rede de suporte. Pessoas da terceira idade que têm cachorro caminham 23 minutos a mais do que as que não têm, de acordo com um levantamento feito na Inglaterra. Seja qual for o bicho de estimação, a probabilidade de que a convivência com ele seja positiva é grande. Cada dia é um estudo novo que sai, que reforça esses indícios, mas na prática o que a gente vê é uma relação muito gratificante, muito benéfica da relação dos animais com os idosos. E por falar em animais, que tal aproveitar as férias para se divertir com os cães de estimação? Em São Paulo, vários parques montaram áreas de lazer especiais para os bichos. Quem conta os detalhes é a repórter Adriana Cimino, que é dona do simpático bulldog Raco. É isso? Boa tarde, Adriana. É isso sim, Ana. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Ele adoraria estar aqui comigo, aliás. A gente fala do modelódromo do Ibirapuera, onde foi montado esse espaço cercadinho. Aqui atrás da gente tem alguns brinquedos, mas onde os cachorros curtem ficar mesmo é nessa área de convivência aqui, viu? Eu vou conversar agora com a Priscila Zanotti, que é veterinária. Priscila, conta pra gente qual que é a importância dessas atividades ao ar livre e com vários cachorros. Boa tarde. Boa tarde. Hoje em dia é super importante o animal socializar para a saúde dele, né? Antigamente os animais ficavam muito em quintais, em espaços mais abertos e não eram tão domesticados. Hoje em dia são pets de apartamento a maioria, né? Que vem aqui nesse espaço. Então, para a saúde deles, questão de obesidade, socialização, ficar um animal mais tranquilo e fora que eles adoram. E é um local que pode vir a família inteira, né? Dá para vir com criança, os tios, o cachorro e todo mundo acaba se divertindo bastante. Tá certo, obrigada pelas suas informações. Uma ótima oportunidade aí, então, para aproveitar as férias. Além do modelódromo do Ibirapuera, tem espaços como esse montados no Vila Lobos, no Parque Cândido Portinari e também no Parque da Juventude. É importante que você passe um produto antipulgas no seu cachorrinho e verifique se a carteira de vacinação está em dia para a segurança dele e dos outros cachorros. Ana. Delícia, com essa quarta-feira ensolarada, então eles adoram. Está aberta a temporada de caça ao material escolar mais barato. Com o início das matrículas em colégios e faculdades, os preços chegam a subir em média quase 10%.
para economizar, é preciso fazer a lição de casa e pesquisar muito. Segundo o Procon, alguns itens podem variar até 260%. Com 3 filhos, Adriana sabe que para comprar material escolar tem que pesquisar. Uma planilha comparando os preços ajuda nessa tarefa. Alguns, em vez de comprar, ela troca com outros pais na Feira do Livro promovida pela escola. Com isso, reduziu os gastos em 50%. Você leva os livros do ano anterior e troca por livros novos. Ou você, se você não tem livros, você compra os livros, que foi o que aconteceu ano passado, que eu não tinha livros para trocar. Eu comprei por R$10, R$15 cada livro, que um novo custa 170. Uma pesquisa feita pela Fundação Procon de São Paulo comparou os preços de 189 produtos da lista de material escolar. E olha, a constatação foi que o consumidor pode pagar até 260% a mais no mesmo produto indo de uma loja para outra. É o caso da caneta esferográfica. Dependendo do estabelecimento, o valor pode ser de R$ 1,75 ou R$ 6,30. A borracha vai de 60 centavos até R$ 1,50. E o apontador de lápis pode custar R$ 2,90 ou R$ 5,80, 100% a mais. A Fundação Procon dá algumas dicas, entre elas evitar o comércio informal, deixar de lado marcas e personagens, reaproveitar os itens da lista que já tem em casa e, claro, pesquisar antes de comprar. A partir de junho do ano passado foi liberado a cobrança diferenciada por instrumento de pagamento, ou seja, pelo cartão de crédito, cartão de débito, dinheiro, cheque. Então é interessante também observar isso antes de efetuar o pagamento. A inflação oficial fechou 2017 em 2,95%, abaixo do piso da meta fixada pelo governo, que é de 3%. É a primeira vez que isso acontece desde que o regime de metas de inflação foi implantado no Brasil em 1999. A queda acentuada no preço dos alimentos foi um dos principais motivos para a inflação baixa em 2017. Além disso, a baixa atividade econômica no ano passado, com as famílias consumindo pouco por receio do desemprego ou por estarem endividadas, também contribuiu para a menor inflação em quase 20 anos no país. Entre os efeitos econômicos da inflação baixa estão o maior poder de compra da população e a possibilidade de redução da taxa de juros. Agora a gente fala de saúde. O estado de Minas Gerais registra a primeira morte por febre amarela na Grande Belo Horizonte este ano. O homem é um paulista que passava as festas de Ano Novo no município de Nova Lima. Em São Paulo, apesar da confirmação de novas mortes na Grande São Paulo, o governo do estado decidiu reabrir 3 parques na região. Agora pela manhã, o secretário estadual de saúde, Davi Wipp, falou sobre a situação da febre amarela no estado e explicou como será feita a vacinação. A repórter Maria Manso nos dá os detalhes. A orientação da Secretaria Estadual da Saúde é que apenas as pessoas que já receberam a vacina contra a febre amarela frequentem os parques reabertos hoje. Para quem ainda não recebeu a vacina, a Secretaria vai lançar uma nova campanha de imunização entre os dias 3 e 23 de fevereiro em 23 cidades da Grande São Paulo e da Baixada Santista. Lembrando que depois de receber a vacina, a pessoa precisa esperar 10 dias para ter os anticorpos no organismo. Todas as sextas-feiras nós vamos comunicar a vocês e atualizar o número de casos diagnosticados e o número de óbitos. Nós estamos alertando, nós não estamos alarmando. O Estado tem essa situação sob absoluto controle. Não vai haver epidemia, não vai haver pandemia. Nós vamos ter mais casos? Infelizmente, nós vamos ter mais casos. São 29 casos e 13 mortes. Esses são os dados oficiais. Agora, outras notícias nacionais. Após 3 semanas de greve, policiais do Rio Grande do Norte voltam ao trabalho. E suposto racha em rodovia de São Paulo deixa 2 mortos e 6 feridos. O acidente ocorreu no quilômetro 29 da rodovia dos Imigrantes na noite desta terça-feira. Um EcoSport com 2 casais e 4 crianças voltava da Praia Grande para Suzano. Segundo testemunhas, o carro foi atingido por um Mercedes-Benz em alta velocidade e pegou fogo. A polícia suspeita que o motorista do Mercedes estava participando de um racha com um Camaro que fugiu após o acidente. Os motoristas do Mercedes e do EcoSport estavam com as carteiras de habilitação cassadas por excesso de multas.
As duas mães não resistiram aos ferimentos. Os pais e as crianças feridos foram hospitalizados com várias lesões. O motorista do Mercedes vai responder por lesão corporal culposa, homicídio culposo e por dirigir sem carteira. Na capital paulista, uma mulher foi empurrada na direção dos trilhos do metrô no momento em que o trem chegava. A queda foi registrada por uma câmera do circuito interno. Encaminhada ao pronto-socorro, a mulher só quebrou o braço. A assessoria do metrô informou que o homem que empurrou a vítima sofre de problemas mentais e foi detido pelos seguranças. Policiais e bombeiros militares do Rio Grande do Norte aceitaram a proposta do governo do estado para encerrar a greve, que começou no dia 19 de dezembro. Mais cedo, os policiais civis já haviam anunciado que retomariam o trabalho. O governo se comprometeu a efetivar o pagamento dos servidores, a adquirir novas viaturas e garantiu que vai usar 100 milhões de reais que virão do governo federal para a compra de munição e coletes à prova de balas para cada policial. Ano novo, novas metas. Um dos objetivos do brasileiro para este ano é aprender idiomas. Mas como muita gente desiste do curso pelo caminho, o Brasil está entre os países com menor fluência na língua. Para não jogar dinheiro fora, confira dicas para escolher o tipo de curso mais adequado para você. Para Mônica, falar inglês é um sonho. Sempre tive essa vontade. Acho que o inglês é uma língua que a gente usa muito para trabalho, para o dia a dia. Nós encontramos pessoas e a vontade de conversar, de conhecer pessoas também de fora é grande. Depois de passar por 2 escolas e um professor particular, agora ela vai tentar um curso online. Disciplina, nessa vida corrida que eu levo, é um pouco complicado, mas a gente fez um investimento, acho que não posso jogar dinheiro fora, então tem que se esforçar. Lígia trabalha com o ensino de línguas há 27 anos. Pela experiência dela, a primeira coisa que a pessoa precisa é saber qual tipo de aluno é. Visual, auditivo, ou que precisa escrever para memorizar. Para isso, questionários gratuitos na internet, como este, indicam o melhor caminho de acordo com as características de cada um. Em segundo lugar, não acredite em milagres. Com menos de 600 horas aula, ninguém fica fluente numa nova língua. Duvide de cursos que prometem demais. Além disso, estudo e disciplina são sempre necessários, independentemente de qual estilo de curso for, presencial, online ou até particular. Rever o que se aprendeu aumenta a retenção do conteúdo. Eu faço a aula e aí eu me dedico, fora dessa aula, a rever aquele conteúdo. Quando eu faço isso, a chance de retenção é maior. Por último, é preciso ser realista e saber onde se quer chegar. Ele quer chegar realmente no nível de fluência, às vezes, para a necessidade que ele tem na vida pessoal ou no mundo corporativo, chegar no nível intermediário de comunicação pode ser suficiente. No mundo, antes sofrendo com incêndios, agora é a chuva que preocupa os moradores da Califórnia, nos Estados Unidos. As enchentes e alagamentos já deixaram ao menos 13 pessoas mortas. Todas as mortes foram registradas na região de Montecito, ao sul do estado. Os resgates e as buscas por outros sobreviventes continuam. Várias estradas foram fechadas e milhares tiveram que abandonar as casas. Construções queimadas pelo fogo do final do ano passado agora são tomadas pela lama. Ruas estão alagadas, outras invadidas pela lama, que dificulta o avanço das equipes de resgate. As autoridades locais usam helicóptero para resgatar pessoas ilhadas em locais remotos. Do outro lado do mundo, em Madagascar, no sudeste da África, a passagem do ciclone tropical Ava deixou pelo menos 29 pessoas mortas. Os ventos chegaram a 190 km por hora e 17 mil pessoas ficaram desalojadas. E no esporte a gente começa com os gols da Europa, Cadu Cortez. Pois é, Ana. 32 jogos de invencibilidade do Manchester City. Esse time é o técnico do técnico Pep Guardiola, vem fazendo um estrago no Campeonato Inglês, agora também na Copa da Liga Inglesa. Teve outros gols pela Europa, vamos acompanhar agora.
Copa do Rei, depois de conquistar uma ótima vantagem de 4-0 no jogo de ida, o Atlético de Madrid não encontrou dificuldades e voltou a vencer o Lleida Esportiu da terceira divisão, agora por 3-0. Os colchoneiros abriram o placar aos 12 minutos da segunda etapa, quando Carrasco aproveitou o passe de Diego Costa para marcar. O Atlético voltou a marcar em bela jogada pela linha de fundo de Ángel Correa, tocando para Gameiro escorar para o gol. 6 minutos depois, Fernando Torres puxou contra-ataque e Vitolo chutou forte na área, fazendo seu primeiro gol com a camisa colchoneira. Pela Copa da Liga Inglesa, o Manchester City venceu o Bristol City, mas no sufoco. No final da etapa inicial, Mangala saiu jogando mal. Brownhill ficou com a bola e deu para Reid, que foi derrubado por Stones dentro da área. O próprio atacante foi para a cobrança e bateu no cantinho direito de Bravo, abrindo o placar. O empate veio dos pés do melhor jogador dos Citizens. De Bruyne arrancou, acionou Sterling na direita e voltou para receber e fuzilar para o gol. E a virada veio do maior goleador da história do time, com Agüero, cruzamento na medida e depois cabeçada para o fundo do gol. Tá realmente incrível esse time do City. Vamos agora aos gols da Copa São Paulo de futebol, de última rodada da Copinha, vamos ver. O Botafogo alcançou a terceira vitória consecutiva na Copinha ao derrotar o Capivariano por 2-1. Gols de Amilcar e Bruno, Jaburu fez para os paulistas. Ituano e Vila Nova, o clube de Goiânia fez o primeiro gol em contragolpe com Felipe. Anderson fez o segundo e o terceiro. Fim de papo, 3-0. O Fluminense foi eliminado da Copa São Paulo ao ser derrotado por 2-0 pelo Marília. Diego Borges e Marcão anotaram para o time do interior paulista. O Flamengo derrotou o Oeste por 2-0 na Arena Barueri. Os gols foram marcados em cobranças de pênaltis cometidos pelo goleiro Thiago Falcão. Lucas Silva e PP converteram. O Cruzeiro venceu o Inter de Bebedouro por 3-1 e encaminhou sua classificação para a próxima fase do torneio. Alisson, Marcelo e Lucas Soares. Fernandinho descontou. O Goiás saiu perdendo para o Flamengo de Guarulhos, gol de Ian. A virada veio com Rafael e Thales, logo na sequência, dando números finais à partida, 2-1. O São Paulo precisava apenas empatar com o Botafogo para poder encaminhar a classificação. Botafogo de Ribeirão Preto, mas fez 4-0. Toró, Gabriel Novaes 2 vezes e Elinho. Vai pegar agora a Chapecoense na próxima fase, o Algoz do ano passado. E veja, daqui a pouco o ciclista francês anuncia a aposentadoria aos 105 anos de idade. No ano passado, Robert Merchan, então com 105 anos, hoje com 106, atraiu os holofotes ao percorrer mais de 22 quilômetros em 1 hora com a sua bike. E veja também, entram em vigor hoje em São Paulo as novas regras para aplicativos de transporte como o Uber. A gente volta em instantes. Começaram a valer hoje as novas regras para o transporte por aplicativos, como o Uber, aqui na cidade de São Paulo. Anunciadas há 6 meses, as novidades geram polêmica entre usuários, operadores, especialistas e a prefeitura. A primeira preocupação de quem usa os aplicativos, claro, é saber se as novidades vão encarecer o serviço. É um transporte que era mais barato, uma alternativa, e de repente deixa de ser, né? As novas regras entraram em vigor hoje. Nas 2 primeiras semanas, a Prefeitura diz que fará apenas uma ação de orientação. Entre as novas regras estão o Cadastro Municipal de Condutores e um curso de qualificação que pode ser realizado à distância pela própria empresa que opera o aplicativo. Para trabalhar em São Paulo, os carros precisam ser licenciados na cidade, não podem ter mais de 5 anos de uso e os motoristas devem usar roupa social ou esporte fino. E atenção, uma novidade de última hora. Para os motoristas cadastrados nos aplicativos até julho de 2017, os carros poderão ter até 7 anos de uso. Diego, motorista de 2 aplicativos desde que ficou desempregado, concorda com a maioria das novas regras e acha até que o curso preparatório deveria ser mais completo. Teria que ser um curso mesmo presencial, com teste de volante. Acho que seria mais... Já que é para fazer uma coisa, faz uma coisa bem feita. Ele só discorda do limite de 5 anos para o veículo. Eu tenho um carro 2010, um carro novo. Não tem os equipamentos que eles estão exigindo, que é airbag, ABS, mas é um carro em bom estado e já não vai poder rodar com ele. A Prefeitura diz que todas as novas regras visam aumentar a segurança dos passageiros e do trânsito da cidade. Para este consultor de trânsito,
O prazo dado pela prefeitura não é suficiente para quem vai precisar trocar de carro, como o Diego, por exemplo. Além disso, ele avalia que o poder público esqueceu de duas questões fundamentais: o limite de carros e as condições de trabalho dos motoristas. Quem causa o acidente é o motorista e não o carro. Então essas regras cuidando do carro não cuidam do principal, que é a saúde e a segurança do motorista. O governo recorre ao Supremo Tribunal Federal para manter a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. É a segunda tentativa de reverter a decisão da Justiça que suspendeu a posse da deputada Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. Ela foi indicada pelo PTB na semana passada para assumir o ministério. Mas ações de advogados questionaram uma condenação da deputada por dívidas trabalhistas com um ex-funcionário, o que levou a Justiça Federal do Rio a suspender a nomeação. A Advocacia Geral da União entrou com um recurso negado ontem pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que manteve suspensa a nomeação. Convidados chegaram a aparecer para a posse no Palácio do Planalto, que acabou não acontecendo. A promessa de recorrer ao Supremo Tribunal Federal foi feita ontem pelo presidente Michel Temer, em reunião no Palácio do Planalto com Cristiane, o pai dela e presidente do PTB, Roberto Jefferson, e com o líder do PTB na Câmara, Jovair Arantes. Jefferson disse que não vai recuar da indicação da filha para o ministério. O partido é um dos principais aliados do governo. O recurso da Advocacia Geral da União deve ser analisado pela presidente do STF, Carmen Lúcia. E hoje de manhã, os advogados da deputada Cristiane Brasil entraram com um novo recurso no Tribunal Regional Federal da 2ª Região para derrubar a liminar que suspendeu a sua posse. Eles classificaram a decisão judicial como ilegal e abusiva. O recurso deve ser analisado ainda hoje, antes do Supremo Tribunal Federal divulgar a decisão sobre o outro recurso impetrado pelo governo. E agora a gente fala do mundo. Na África, o quase inacreditável acontece. O deserto mais quente do mundo, o Saara, na Argélia, registrou queda de neve. O fenômeno é considerado raro e aconteceu porque uma massa de ar gelado atingiu a cidade de Ensafra, conhecida como a porta de entrada para o deserto, cobrindo as dunas de branco. O fenômeno durou pouco tempo. Com o avanço da manhã, as temperaturas voltaram a subir e a neve derreteu. Essa foi a 4ª vez em 37 anos que uma nevasca atingiu essa região do Saara. Que coisa, hein? Um centenário ciclista francês está se aposentando aos 106 anos de idade. Já se imaginou pedalar até essa idade? Vamos ver. O francês Robert Marchand, ciclista centenário, que há um ano atraiu os holofotes ao percorrer mais de 22 quilômetros em 1 hora, vai abandonar a prática esportiva. Marchand vai parar de completar voltas no velódromo em busca de novos recordes, apesar de já ter conseguido todos. Robert estabeleceu os recordes para ciclistas de mais de 100 anos e depois definiu a marca para maiores de 105 anos. As categorias foram criadas especialmente para ele, já que não tem rivais. Em janeiro de 2017, o ciclista amador percorreu 22,547 quilômetros em 1 hora no velódromo de Saint-Quentin, em Yvelines. A façanha foi transmitida ao vivo e transformou Marchand em um personagem popular da França. Em agosto, conquistou o título de campeão do mundo de ciclismo em estrada para maiores de 105 anos. A corrida não teve concorrentes. Marchand nasceu em 26 de novembro de 1911 em Amiens e trabalhou como socorrista até a idade avançada em Paris. Antes morou na Venezuela e também no Canadá. Que saúde! Artistas e intelectuais francesas criticam campanha contra o assédio sexual em Hollywood. 100 mulheres lançaram no jornal Le Monde um manifesto no qual criticam a onda de denúncias de assédio sexual, especialmente em Hollywood. Elas argumentam que este movimento gerado pelas denúncias contra o produtor Harvey Weinstein traz exageros que ferem a liberdade sexual e criam um clima de puritanismo nas relações entre homens e mulheres. Assinam o manifesto personalidades da cultura francesa, como a atriz Catherine Deneuve, a cantora Ingrid Caven e a escritora Catherine Millet. O tema ganhou ainda mais notoriedade após o Globo de Ouro deste domingo, em que diversos artistas e ativistas protestaram contra o assédio em seus discursos e ao se vestirem de preto no tapete vermelho. O movimento Time's Up, responsável por essa ação, conta com 300 atrizes de Hollywood.
Bom, meio-dia 26, tem uma última notícia aqui, Ana. O ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais, divulgou a lista, agora há pouco, dos tenistas que vão participar desse aberto que tem no Brasil, tem também aqui em São Paulo, mas acontece no Rio, que é o aberto 500, né, número 500, que distribui mais pontos no ranking, né? Tem vários jogadores no nível top 10, né? Então a gente vai ter o Dominic Thiem, que é o atual campeão, número 5 do mundo, tem também o Marin Cilic, que é número 6 do mundo, e a grande novidade que é o Fernando Verdasco. Tem até uma foto dele, o espanhol Fernando Verdasco, um dos principais jogadores da última temporada, vai estar aqui também no Brasil, lá no Rio de Janeiro, em fevereiro, para a disputa do ATP do Rio, ATP 500, é um dos principais jogadores. Os brasileiros vão ter que aguardar por 2 convites, já que não estão entre os 100 principais deste ranking. Tomás Bellucci, que acabou... A gente até deu essa notícia aqui, foi pego no doping, né? Então vai ficar até o começo aí do mês de fevereiro parado por conta desta punição. O Thiago Monteiro e o Rogério Dutra Silva também estão, além dessa posição de número 100 no ranking, vão ter que esperar por 2 convites da organização para poder participar do Aberto do Rio de Janeiro, o ATP 500, que acontece no começo de fevereiro. Tomara que venham os convites. É isso aí. Muito bem, o Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Agora você acompanha o programa Panorama. Tchau, ótima tarde. Obrigada pela companhia. Até amanhã.